Oi pessoal, mais uma vez direto da Serra São José, o Shopping do Artesanato para vocês, São José do Rio Preto. Hoje nós temos aqui como convidada, já deu um curso à tarde, foi um sucesso total, a professora Thaís Rocha de Curitiba. Ela é a nossa professora da True Colors. Tão pouco tempo, nossa parceira aqui, a True Colors, já temos a professora aqui conosco. Foi um sucesso, o evento nosso hoje foi muito bom, todo mundo saiu daqui muito satisfeito. Foi maravilhoso, tá? Logo, logo ela tá de volta. Todo mundo, a gente vai avisando aí, o pessoal vai acompanhando com a gente. E hoje nós vamos fazer uma linda placa, um efeito muito lindo. E a Thaís vai apresentar para você os produtos que vocês vão precisar. Então hoje nós vamos precisar de uma placa em MDF, massa de modelagem, PVA ferro óxido, pátina cera incolor, PVA branco, tinta acrílica ou PVA amarelo, PVA verde riviera, carmim real, grená, gel envelhecedor tabaco, tinta acrílica ouro, PVA azul estoril, silicola multicola branca e spray. No material de apoio, uma moldura em resina, papel de scrap, no motivo que a gente foi trabalhar aqui, carimbo texturizador para madeira, pincéis de cerdas duras e de pelo macio ou cerdas sintéticas, rolinho de espuma, lápis, espátula, estilete, lixa e pano úmido. Pessoal, o programa hoje é com a Thaís. Vocês estão em boas mãos. Trabalha hiper divinamente bem. Thaís, o programa é seu. Obrigada. Seja muito bem-vinda e sempre aqui conosco, tá? Obrigada, agradeço. Então vamos começar. Pode começar. Então o efeito que nós vamos fazer hoje é um efeito, uma imitação de madeira em 3D, em relevo, que fica muito semelhante a uma madeira. Nós deixamos o MDF muito semelhante a uma madeira verdadeira, com os veios em relevo. E depois nós vamos fazer uma sequência de pátinas e também de douração e envelhecimento. Então, para começar, nós vamos usar a massa de modelagem, que ela é uma massa translúcida, então ela é uma massa que ao secar ela não fica branca, e ela nos permite fazer alguns efeitos e colorações nela. Nós vamos aplicar com um pincelzinho de cerdas duras em toda a extensão da peça, onde a gente quer o efeito madeira, dessa maneira. Essa camada não pode ser nem muito grossa, nem muito fina, ela tem que ser uniforme para que não haja acúmulo de material, porque o acúmulo demora muito para secar e na hora de lixar ele também a gente vai ter uma certa dificuldade, tá? Então nós precisamos ter uma camada bem uniforme aqui. Então eu tô aplicando com pincel, que é mais rapidinho. Thaís, nós podemos aplicar com a espátula também, né? Pode ser aplicado também com a espátula, mas aqui nesse caso, até por uma questão de ser mais rápido e mais uniforme, a gente tem um controle melhor, eu prefiro aplicar com um pincel, tá? Nós vamos usar aqui um carimbo que imita os veios da madeira. Esse carimbo, para quem não conhece, ele não é um carimbo tradicional em que nós aplicamos com tinta. Ele é um carimbo negativo. Então esse carimbo ele vai retirar o material que eu coloquei, seja a tinta ou seja a massa nesse caso, né? Ele tem dois desenhos, né? O efeito dele. Quando eu uso com essa curva para cima eu tenho um desenho. Quando eu uso essa parte aqui de baixo eu vou ter outro desenho. Hoje nós vamos usar com essa curvinha para cima para que a gente consiga os nós da madeira, tá? Então eu vou virar aqui. Eu seguro desse lado para ter mais firmeza. Ele tem um cabo que eu prefiro trabalhar sem por questão de firmeza mesmo, né? De conseguir controlar melhor. Eu começo fora da peça e à medida que eu venho, eu já venho puxando. E quando eu venho puxando, eu baixo um pouquinho o pulso, levanto e abaixo. É esse movimento que faz com que eu tenha o nó da madeira. Quando nós fazemos isso, a retirada desse material se acumula aqui no carimbo. Então, a gente precisa limpar a cada aplicação. Tirar o excesso. E devo fazer isso novamente. Aqui. Eu posso variar a altura, puxando mais ou fazendo a curva mais no final. E vou repetir nesse cantinho aqui, o pedacinho que faltou. Um efeito bem bonito, né? É um efeito bem bonito, tá muito em alta, é um efeito bem rústico. Tá em alta agora todo tipo de imitação de madeira, pátinas e demolições, né? Então ele vai ficar dessa maneira aqui. Essa textura
essa massa de modelagem, ela não tem tingimento, né? Ela é translúcida. Então nós já deixamos uma prontinha e seca para mostrar para vocês como fica. Depois de seca, ela vai ficar dessa forma, com essa transparência. Então se eu quero fazer isso aqui num efeito branco, eu preciso tingir essa massa, tá? Então aqui ela está sem tingimento porque nós vamos aplicar uma série de efeitos em cima dela agora. Então agora o que nós vamos fazer? Para fazer a base dessa técnica, nós vamos fazer uma pátina provençal, que é uma pátina antiga, desgastada. É uma pátina bem clássica, já muito conhecida, mas algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade, algumas dúvidas, e ela é a base de todo o envelhecimento dessa peça. Como que nós começamos? Eu vou começar com um PVA escuro, tá? Pode ser um PVA até em outros tons, pode ser um PVA no tom de marrom, como o café, como o chocolate, o castanho, sombra queimada. Hoje eu vou usar o PVA ferro óxido, tá? Esse PVA ferro óxido é um lançamento da True Colors, é um tom justamente para processos de envelhecimento, para pátinas, processos que a gente quer demonstrar que tem um efeito mais rústico. Ele é um marrom acinzentado, levemente acinzentado, e ele entra muito bem nesse tipo de técnica, tá? Então nós vamos cobrir todo o fundo com o PVA ferro óxido. Eu já gravei com ele e eu amei essa cor, porque ela é muito linda mesmo. Essa cor é bem bonita. Muito linda, muito mesmo. Ela é uma cor que remete ao antigo. Sim. Realmente as tábuas de madeira, né? É muito lindo mesmo. Você pode ver a cobertura, né, Sandra? É rapidinha. É rapidinho. Nossa, eu mostrei para as meninas semana passada que eu gravei. Lindo mesmo. Então, cobertura perfeita. Isso facilita bastante o trabalho da gente, né? Se Sim, tudo que puder facilitar, lógico. ganhar tempo, rendimento. Economia. Sim. Tem esse detalhe também. Sim. Ó, nós vamos então cobrir toda a extensão da peça. Vocês estão vendo que o pincel corre sem dificuldade, a tinta tem uma consistência gostosa de se trabalhar, né? A pigmentação é muito boa. Aqui, na verdade, basta uma demão. Se nós fôssemos fazer alguma técnica que exigisse que fosse aparecer bastante esse fundo, o correto seria lixar e passar mais uma demão como a gente está acostumado, né? Que é o processo de fazer o fundo para as peças. Mas aqui, nós vamos fazer uma pátina envelhecida. Então, uma demão chega, só quero um fundo aqui, tá? Olha, tá perfeito já. Aqui já tá secando, ó, já tá bem coberto. Isso. Agora nós vamos acelerar a secagem, porque nós vamos precisar em seguida passar uma cerinha aqui e o PVA branco. Então, para que a gente consiga um bom efeito da Provençal, a Provençal é uma pátina, uma técnica que é lixada. Então, nós fazemos o fundo com uma cor escura e depois em seguida a cobertura com uma cor mais clara e passamos a lixa para evidenciar a cor de baixo. Então, vou ter uma mesclagem da cor de baixo com a cor de cima. A cor de baixo somente nos detalhes e a cor de cima prevalece. Só que para facilitar essa retirada da tinta de cima, nós usamos cera. Então nós temos a pátina cera incolor, que é um produto próprio para artesanato, diferente de uma cera doméstica, né? Ela é um produto próprio para artesanato, ela é uma cera que não engordura, ela não vai fazer manchas de gordura na madeira, ela não tem um cheiro muito forte, é um cheiro bem agradável para se trabalhar. Eu já deixo aqui um paninho dentro do potinho, que eu uso sempre esse mesmo. Então eu pego a cera, vou pegar uma quantidade maior para vocês poderem visualizar. Pego a cera e vou aplicar com um paninho. Na verdade, muita gente me pergunta se pode aplicar com pincel. Pode, só que eu acho até mais prático e mais rápido a aplicação com o pano. E eu tenho a garantia que ela vai entrar bem nesses veios, né, e vai fazer o preenchimento da peça. Parece bem macia para aplicar. Ela é macia, ela tem um cheirinho bom, ela não tem um cheiro de produto químico, né? Ela é perfumada, então ela traz até um certo conforto para trabalhar, né? E o interessante é que as peças que a gente usa cera, a gente tem um acabamento, né? Um toque melhor, ela fica acetinada. Dá uma acetinada, Isso. Bem legal, né? É bem legal de se trabalhar. A aplicação da cera, eu apliquei a cera em toda a peça, tá? Nós vamos cobrir com PVA branco para fazer a pátina provençal. O PVA branco, ele vai fazer essa cobertura. Apesar de ser um fundo escuro, a cobertura do produto é excelente, é um produto bem pigmentado, né? Uma tinta bem macia para se trabalhar, uma consistência bem gostosa assim da gente aplicar. Então vocês estão vendo que o fundo é bem escuro e mesmo assim numa primeira limão a gente já tem uma cobertura parcial. Lembrando que o pincel macio, um pincel de boa qualidade também ajuda bastante, né, Thaís? Ajuda porque não marcar a pintura, Isso, né? Por mais que seja uma técnica rústica aqui,
O interessante é não marcar, né? Aqui a gente vai ter a marcação dos veios da madeira, eu vou ter a marcação da pátina mesmo, o desgaste. Então, o pincel sempre macio é sempre melhor de se trabalhar. Eu gosto bastante. Melhora bastante o acabamento da peça. E ela estica super bem também, olha lá. Ó, tô fazendo um movimento bem suave. Isso. Pessoal, lembrando que na Sergesso vocês encontram todos os materiais dessa aula, tá? A gente agora tem aqui a linha, praticamente falta poucos produtos para completar a linha True Colors. Tem bastante novidade para chegar. Ah, sim, né? Já lançamento, né, Thaís? Já vai ter lançamento, nós vamos estar na Mega Artesanal. Então agora nós vamos lixar a peça para fazer o desgaste da pátina provençal. Então com a lixa, nós vamos retirar o PVA branco, que já vai estar facilitada a retirada pelo uso da cera. E vai expor, vai aparecer os veios da madeira na cor mais escura embaixo. Aqui pode fazer um desgaste mais pesado. E os veios vão surgindo, ó. Aí aqui é de acordo com o peso da mão, né? Então, se eu faço mais forte, eu vou expor mais. Eu posso fazer mais forte, expor inclusive o MDF, né? Deixar o MDF aparecendo em alguns pontos. E aqui eu vou fazendo mais suave, deixando somente a parte que eu quero que apareça dos veios em relevo. É importante tomar o cuidado de estar sempre trocando a lixa, porque vão formando uns grumos aqui, que depois a lixa já não funciona mais. Aí é preciso inverter ou trocar. Então aqui nós terminamos de lixar a peça, e agora nós vamos fazer uma pátina aquarelada. Nós vamos colocar um pouco de cor, mas de uma forma bem suave, aqui na ripa, né, na madeira, como se ela tivesse sido pintada e foi desgastando com o tempo. Aqui nós fizemos um desgaste que em alguns lugares apareceu até o MDF, né, um desgaste mais pesado, em outros lugares um desgaste mais leve, em alguns lugares foi preservado o branco. É importante essa diferença, porque a gente tenta retratar uma madeira verdadeira, né, então tem uma variação do envelhecimento e do desgaste nessa peça. Para fazer a pátina aquarelada, nós vamos usar algumas cores, que é o amarelo luz, verde Riviera, grená, carmim real e azul estoril. Vamos fazer de uma forma bem simples, que é com um paninho, malha de algodão, úmido. Então a gente umedece, retira o excesso dessa água, porque eu também não quero que faça um borrão. Eu quero que faça uma pátina colorida, sutil, mas não tão aguada. As cores precisam aparecer nesse processo. Então eu vou pegar aqui com um paninho úmido, um pouquinho do amarelo. Só assim tá bem lindo já, né? Só assim, na verdade, se não quisesse fazer essa pátina, essa pátina é um efeito a mais. Poderia encerrar esse projeto aqui, né? Começar a decorar, encerrar a técnica aqui. Poderia fazer também só o envelhecimento e não fazer a pátina. Mas para que elas aprendam, né? Para que todo mundo tenha um conhecimento a mais, nós vamos fazer a pátina e o envelhecimento. Muito bonito. Então, peguei o amarelinho aqui, tá? Eu costumo só espalhar ele um pouquinho no próprio pano. Venho aqui e esfrego na peça. Eu vou esfregar essas cores de uma maneira aleatória, tá? Sem sequência, não precisa ter simetria. Então eu vou espalhando. Vou lá, pego mais um pouquinho, espalho. Em alguns lugares eu posso deixar essa cor mais intensa, em outros lugares eu vou deixar mais clarinha. E eu vou fazendo todo um manchado nessa peça. Nossa, é muito fácil, Thaís. É muito fácil, e assim, é uma técnica que do começo ao fim, não sei se você observou, como usa pouco material. Muito pouco. São várias cores que a gente vai usar aqui, mas a quantidade do material é muito pequena. Então ela é uma técnica muito econômica, né? Muito linda, muito fácil. Ó, à medida que vai secando a tinta no paninho, aqui ela vai ficando só um leve sombreado, diferente daqui que ela já... Cor intensa. Ela já tá mais intensa. Então essa intensidade da cor também sou eu que controlo durante a aplicação. Tá? Nossa, é muito fácil, pessoal, é facinho aí, vamos... Depois eu só vou virando o pano, vou pegar uma parte do pano que tá limpinha, não preciso nem trocar, a não ser quando ele já tá muito sujo. Pego novamente lá, ó, mais uma cor, né, dou uma espalhadinha só para não concentrar, e eu vou começar a alternar aqui também, ó. Posso invadir um pouquinho a outra cor, o que vai dar uma mistura bacana, ó. Então aqui já ficou um azulado, um esverdeado, isso aqui vai variando de acordo com o que eu vou misturando, né? E essa cor também é muito linda. O verde Riviera é uma das cores mais preferidas, assim, da nossa linha vintage, né? As meninas gostam bastante. Nossa, as cores novas, as cores da linha vintage,
São todas muito lindas. A linha Black, uma cor intensa, muito linda também. A linha Black são tons profundos, né? São cores modernas, né, Thaís? Sim, existe toda uma tendência hoje, né? Que não é apenas as cores básicas, não atende só as cores do artesanato. Hoje a gente já entra com as cores da moda, da decoração, traz tudo para o artesanato, essa cor né? tá muito na moda, né? Então a gente traz as tendências para cá. Bem, né? Dessa maneira aqui. E aí eu vou distribuindo a tinta aqui da maneira que eu gostar mais. Inclusive, não existe uma receita. Você pode deixar predominar uma cor que você goste mais. Então, eu gosto mais do rosa, do grená, eu quero que apareça mais. Então, aqui na mistura é que eu vou deixar mais evidente, né? olha que linda que ficou essa... E aqui, ó, uma cor vai entrando na outra. Ó. Então, vai fazendo também uma espécie de degradê, uma aquarelada. E tudo isso só com um paninho úmido. Quando as pessoas veem a peça, elas acham que tem uma dificuldade grande, né? Mas não parece tem. que você passa uma tinta, lixa, passa outra, lixa, né? Ela é muito linda. Até temos eu tenho algumas técnicas que é feito dessa forma, já fazendo... Ó, quando o paninho estiver muito sujo, tá na hora de trocar. Nós temos algumas técnicas que até é feito dessa forma. Com lixa e cera, né? A gente vai conseguindo esse efeito. Mas essa aqui, em particular, é bem simples. Nossa, as cores são lindas. Olha aqui. Olha que a entrada aqui, olha, muito linda. Isso, ele vai fazendo a mescla das cores. Tá bem bonita mesmo. Ó, aqui eu coloquei bastante, aí eu venho, retiro, entro na outra cor e saio. Isso aqui não tem erro, então se você faz um excesso, você consegue limpar. Paninho aguado, tira o excesso e eu venho e limpo. Muito linda mesmo. Aqui nós vamos colocar duas cores mais intensas, o carmim real, né, que é um bordô, e depois o azul estoril. Quando eu estou trabalhando com cores mais intensas, eu só tenho que cuidar, porque quando eu aplico, ela é mais viva, né? Então ela pode quebrar um pouquinho desse aquarelado. Então eu tenho que deixar ela bem suave, ó, para que não haja uma briga aqui com as outras. Olha que entrada linda que ficou aqui, ó. Ó, a gente vai fazer alguns detalhes daí, porque a cor intensa, ela pesa, marca mais, ela né? marca mais. Nossa, mas ficou linda. Essa composição de cores tá bem bonita mesmo. Isso. E assim, na verdade, a gente tem que escolher tons que, nessa técnica, para que apareça dessa forma, que contrastem, né? Então aqui eu tô com tons completamente diferentes. Você pode fazer também um degradê, você pode fazer uma espécie de matizado, também fica bem bonito. Mas essa especificamente aquarelada, os tons têm que ser um pouquinho mais contrastantes. Nossa, muito linda, bem bonita mesmo. E agora aqui eu vou colocar o azul, e o azul também é bem intenso. Então, vamos colocar pouquinho, né? Pegar uma porção pequena, deixar bem espalhadinho no pano. Ó. Então, o azul ele vai dar uma abertura também. Ele, misturado no amarelo, ele vai ficar um tom esverdeado. Então, nós vamos fazer o envelhecimento dessa peça. Então, foi feita a pátina provençal primeiro, com o efeito 3D. Fizemos agora uma pátina aquarelada e agora nós vamos fazer o envelhecimento. O envelhecimento também é um processo bem simples, bem rápido. E ele vai fechar o rústico desse projeto, né? Vai compor esse projeto aqui. Então, como que é feito? Eu faço usando o gel envelhecedor, que é um produto, na verdade, bem versátil. É um produto que é à base de água também. Ele é um produto que pode ser usado direto no MDF, ele pode ser usado sobre pátinas, ele pode ser usado sobre aplique a laser, resina, gesso. Eu amo esse produto. Ele é o queridinho, sabe? Ele é o queridinho. Então, eu vou pegar o produto aqui, que é o gel envelhecedor, com um pincel de cerdas bem durinhas e o pincel sempre bem seco, para fazer esse efeito que eu quero aqui. Eu vou pegar e retirar o excesso, tá? O que vai definir o grau de envelhecimento dessa peça é a quantidade do produto que eu vou ter no pincel. Então, se eu aplicar muito, eu vou ter uma peça mais envelhecida, mais rústica, mais fechada. Se eu aplicar uma quantidade menor, que é o que eu vou fazer aqui agora, até para combinar com essa técnica que é bem suave, eu vou ter um envelhecimento delicado, mais suave, tá? Então, eu venho aplicando o produto na peça. Com o pincel em pé, eu posso vir também varrendo suavemente. Aí eu já faço o final da ripa, que é aquele envelhecidinho que tem. Então aqui, ó, vou fazer isso e eu venho em toda a extensão aqui do contorno, fazendo a minha ripa, né, a minha tábua. Acabou o produto, pego mais um pouquinho, retiro o excesso. E como a gente sempre marca mais o final, eu posso recomeçar por aqui, pela parte de trás,
aplicando, depois varrendo. E aí ele vai dar um envelhecimento, ele vai fazer um sombreado na minha peça. Ele vai fazer um sombreado bem suave. E eu vou ter as bordas envelhecidas, que é o que eu quero, né? Aqui, ó. Olha como ele vai fechando. Eu vou ter as bordas envelhecidas e o meio mais claro. Se achar que o meio tá muito claro, eu posso dar umas pinceladas bem sutis aqui, que ele vai evidenciar o quê? Todo o relevo da técnica, da madeira, do MDF, da massa. Tá? Bem lindo, bem vintage mesmo, bem bonito. Isso. Agora nós vamos trabalhar uma moldura em resina. Nós vamos fazer um processo de douração, tá? Então esse processo é feito com uma tinta acrílica, metálica. Essa daqui eu usei a ouro. Nós temos também outras opções de cores, né, dessa tinta. Tem prata, bronze, tem a níquel. E eu consigo fazer esses efeitos de douração em várias superfícies. Apliques a laser, no próprio MDF direto eu posso pintar caixinha, resina, cerâmica. Então é bem versátil também o uso do material, é tudo à base d'água. Uma cor bem bonita, né? Isso. Aqui eu fiz uma pintura só batendo o pincel de cerdas duras. Em alguns pontos até ficou levemente esbranquiçado, mas não tem problema porque nós estamos fazendo um projeto que é envelhecido. Então ele acaba entrando, ele faz parte da técnica. Ficou até bonito assim. Isso. Eu poderia deixar ela assim, né, e compor o meu projeto com ela somente dourada, mas eu vou ensinar um efeito aqui de envelhecimento, uma espécie de oxidação, um zinabrado, né? Então ele pode ser feito tanto com tons de azul como tons de verde. Nesse caso eu vou usar o azul estoril, que é um azul bem intenso. Aí você vai ver a mistura que vai dar aqui. Fica bonita, né? Uhum. Eu vou usar um rolinho seco de espuma. Eu vou pegar bem pouco. E vou espalhar no rolinho. Tirar bem o excesso. Deixa de forma bem superficial. Fazendo a aplicação desse produto. Bem diferente, né, Thaís? Bem bonito. Mas ele vai dando uma mistura também, à medida que a gente vai fazendo. Então agora o que que eu faço? Eu vou pegar o paninho úmido. Vou umedecer um pouquinho esse rolinho e tirar o excesso do azul. Eu vou continuar aplicando. Aí eu vou fazer um esfumaçado. E à medida que eu começo a insistir com esse produto na moldura, eu começo a ter uma mistura do tom dourado com o tom azul. Parece que tá retirando, né? E ao mesmo tempo ele tá mesclando. Isso, ele vai mesclando e retirando ao mesmo tempo. Nossa, que lindo. Tá? Aqui. Eu consigo fazer dessa maneira. Então isso aqui é uma opção que eu tenho de fazer um efeito diferente, porque ele vai entrar no conceito colorido da pátina aquarelada, de uma peça envelhecida, né? Então aqui eu poderia deixá-lo só com azul, aqui, tá? Mas eu ainda posso concluir isso daqui com mais uma camadinha da tinta ouro. Tá bem pertinho. Ó, vou pegar um pouquinho dessa tinta ouro que tá aqui. No rolinho ainda sujo. No rolinho ainda sujo, eu não vou lavar o rolinho, tá? Então ele mesclou o azul com o ouro. E agora, quando eu passar, ele vai tirar esse berrante do azul, essa intensidade que é o que eu não quero aqui. Ó, e ele vai começar a dar um efeito envelhecido nessa peça. Muito lindo, bem diferente e muito lindo. E quando eu passo novamente esse restinho que estava aqui da tinta ouro acrílica, essa mistura do azul com o amarelo do pigmento dourado, ele vai tendo esse tom meio oxidação, meio envelhecido, um tom que remete mesmo ao antigo, a um objeto mais antigo, né? Muito bonito ficou. Ó, e aqui já tá pronta a nossa moldurinha. Pessoal, esse projeto vai ficar aqui na loja. Eu tô esperando vocês aqui pra vir ver pessoalmente, tá? Muito lindo mesmo, tá? Bem diferente, facílimo de fazer, você é capaz de fazer sim. Apesar de várias técnicas, as Muito técnicas fácil. são simples, né? É Então, muito fácil. basta seguir as etapas que a gente Sim, consegue. sim. Nós vamos colocar a moldura, né? A gravura na moldura. Uma gravura na moldura. A gravura é a escolha, né? Então o tema que gostar mais vai
assim, a gente pode usar papel de scrapbooking, a gente pode usar papel de arte francesa também, né? Só tomar cuidado com os papéis de decupagem, alguns papéis de scrapbooking de gramatura menor, que eles são mais molinhos, né? Então a gente precisa, na verdade, colar um suporte nessa folha. Aqui é o papel de scrapbooking inteiro, né? Então eu usei a própria moldura aqui para medir, para fazer aqui a medida. Foi riscado, recortei. E aqui nós colamos um papelão atrás para deixar um pouquinho mais firme, né? Eu usei a multicola branca para colar. E aqui ele vai ter uma firmeza maior para ser o fundo da moldura. Aí aqui nós vamos usar a cola nas bordas. Um filete de cola, não precisa nenhum excesso. Essa cola tem uma adesão boa, ela vai fixar na moldura. E daí nós vamos estar com a moldura prontinha para compor a placa. Tá, então... Eu já gravei com ela, Thaís, colando uma folha de scrap inteira numa tampa 30x30. Ficou perfeito, viu? A adesão dela é boa, ela também é uma cola à base de água. Ó, posiciono. Bem importante a gente pressionar, tá? Pressionar bem e deixar esse projeto bem colado. Aqui para compor a douração dessa peça, eu posso usar também a ajuda do spray, né? Do nosso spray, que é o Spray Color, que é esse spray aqui. Como eu estou fazendo um projeto com dourado, eu posso usar o ouro rico. E ele faz uma douração suave, né? Na gravura, para que a gravura também fique levemente envelhecida. Todos os sprays da nossa linha metálica, eles vão muito bem com projetos envelhecidos. Então aqui eu retiro, eu vou mostrar para vocês nesse aqui. A gravura aqui, o spray ele tem um pigmento que fica no fundo da embalagem e eu preciso remover esse pigmento e misturar com a solução, com o líquido. Então, para que eu consiga fazer isso sem entupir a tubulação aqui do spray, a gente tem que fazer esse movimento de esmalte, né, do jeitinho que mistura esmalte, dessa maneira. Eu faço isso até o pigmento deslocar aqui do fundo. Feito isso, a gente vai fazer a aplicação. Então, sempre prestar atenção na direção do jato, né? E é necessário uma certa distância para que a gente não faça uma mancha no papel. Então, mais ou menos dessa distância aqui, eu vou fazer a aplicação. O efeito é bem suave. Essa ondulação do papel é normal, porque o papel ele passa a ficar úmido com a aplicação do spray, mas assim que ele seca, ele volta ao normal. Pode usar normalmente, ele volta ao normal. E ele seca em um minutinho, né? É bem rápido. Então aqui ficou acetinado, né? Esse brilho dourado acetinado. Ficou muito bonito. Tá? Eu posso colocar aqui também, ó, não tem problema, o fato de já estar colado, eu estou trabalhando com um projeto todo em dourado. Então, só para vocês verem que é um produto fácil mesmo de trabalhar. Já compôs o envelhecido, né, o dourado. Ficou bem bonito mesmo. Então aqui nós temos uma outra opção de montagem do projeto, tá? É a mesma técnica, a peça é um pouquinho diferente, né, o recorte das tábuas, mas a mesma técnica que foi usada nessa, agora que nós fizemos, né, acabamos de fazer, é a técnica que foi usada aqui. Então, para mostrar para vocês que a gente pode variar os tons, variar as cores, tá? E a gente vai ter efeitos sempre diferentes de acordo com as cores que a gente usar. Aqui eu fiz um desgaste maior, então aparece um fundo mais escuro, e isso é de acordo com o que vocês forem trabalhando. Essa cantoneira é uma cantoneira de resina, né? Poderia ser resina, gesso. Foi feita a mesma técnica que foi feita nessa placa de hoje, só que eu entrei um pouquinho mais com a cor, então ela ficou um pouquinho mais escura. E é uma outra opção, aqui é uma outra técnica, onde eu usei carimbos. Aqui eu também poderia colocar as pérolas, strass, as flores, posso fazer um arranjo. E é uma outra opção de decoração para vocês também. Muito lindo, né? Os dois projetos são muito bonitos mesmo. Esse nosso aqui tá perfeito. Amei o resultado. Obrigada. Eu amei a presença da Thaís aqui conosco. Como eu já disse, foi um sucesso. Ela é muito bem-vinda. Sempre que a gente conseguir, você será nossa convidada aqui na Sergesso. Todo mundo provou aqui pra você que todo mundo gostou. Nossa Sim. Turma lotada. A aula foi muito animada. Vai, né? muito. Então, será muito bem-vinda. Todos os materiais da Trucolos você tem na Sergesso São José, tá? Aqui pode virar que nem aquele virou um cabideiro, pode virar um porta-chave, um projeto de bem-vindos, uma placa
Ficou muito lindo mesmo, eu amei o resultado. Obrigada, Thaís, pela presença, foi muito bom ter você aqui conosco. É muito bom receber pessoas assim carismáticas como você. Obrigada. Foi muito bom mesmo o nosso curso, eu amei. Eu agradeço muito, em nome da True Colors também, né, pela recepção carinhosa que a gente teve aqui com as meninas. Deu para perceber o interesse na linha, o interesse nos produtos. E a gente também vai continuar contribuindo com vocês através de vídeos, passo a passo, o que elas precisarem, nós estamos à disposição. E a gente que agradece. Muito obrigada mesmo. Pessoal, até a próxima.